São mais pessoas, aí você tem que ampliar um quando se tem a paz e o amor de Deus no coração. A paz e o amor de Deus no coração. Já quase esquecida, me fez recordar. Contemplo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Disse alguém, nossos fontes criou, responsável tu és pelo que deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que Boa noite. Para quem ainda não nos conhece, nós somos de Coral de Cafete, do grupo Fraternidade Espírita Irmã Sheila, que fica na rua Aquiles Louco, no bairro Floresta. Tá? Lá nós temos o nosso trabalho todos os domingos, na reunião pública da noite. Nós cantamos, a reunião vai de 7h30 às 9h, canta em torno de 3 músicas pela reunião. Os nossos ensaios também são lá,
voltando hoje. Tá? Vai cantar mais uma música do nosso repertório do ano inteiro. E depois, como a gente está praticamente há um mês do Natal, né, quase um mês, então nós vamos trazer algumas músicas de Natal. Seu dirigente hoje, eu combinei com os que nós não sei quem é. Isso é Deus. Porque será que
você me dá. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bem, assim felicidade eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Anoiteceu, o sino gemeu e a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Vem, assim felicidade eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Que não tem. Quando ele está ali, eu não sei se ele conhece agora. Quando ele conhece Solange Cabrito, que ele tem esse nome. Borboleta pequenina, saia fora do rosal. Venha ver quanta alegria, que hoje é noite de Natal. Eu sou uma borboleta pequenina e feiticeira. No meio das flores, procurando quem me queira. Borboleta pequenina, saia fora do rosal. Venha ver quanta alegria, que hoje é noite de Natal. Eu sou uma borboleta pequenina e feiticeira. No meio das flores, procurando quem me queira. Borboleta pequenina, saia fora do rosal. Venha ver quanta alegria, que hoje é noite de Natal. Natal é tempo de amar. O Natal é tempo de amar. O Natal
o que devemos é sempre relembrar que o Natal é tempo de amar. O Natal é tempo, o Natal é tempo, o Natal é tempo de amar. O Natal é tempo, o Natal é tempo, o Natal é tempo de amar. O Natal é tempo de amar. O Natal é tempo de amar. Talvez nem tudo esteja andando muito bem, nem tudo corra como deve ser. Mas nada disso importa, devemos relembrar que o Natal é tempo de amar. O Natal é tempo, o Natal é tempo, o Natal é tempo de amar. O Natal é tempo, o Natal é tempo, o Natal é tempo de amar. O Natal é tempo de amar. O Natal é tempo de amar. paz pra você.
Alô? Muito bem. Boa noite. Boa noite a todos. Queremos agradecer aos companheiros do coral João KB. Muito lindo, não? Já iluminando os nossos corações, acalentando a nossa alma e nos preparando, né, para o Natal, que deveria ser todos os dias. Estamos na semana de Célia Xavier e é com muita alegria que ao longo de todos esses dias podemos ouvir nossos companheiros, aprendermos mais um pouco, nos aprofundarmos no estudo da doutrina dos Espíritos, mas sobretudo a profunda alegria que temos porque nos reunimos nesta casa devido ao exemplo, ao amor dessa companheira que é Célia Xavier. Então, a nossa gratidão é contínua e agradecemos também a presença de todos aqui hoje. Eu convido para que possamos, num momento, né, de reflexão, de silêncio interior, fazermos a prece para abrirmos a nossa reunião de hoje, elevando os nossos pensamentos, nos sintonizando com os amigos espirituais que trabalham carinhosamente nesta casa, em todas as reuniões, nos colocando em vibração elevada para estarmos na presença de nosso Mestre Jesus e de seus emissários celestes. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome, que o vosso reino, o reino do bem nos chegue, que a vossa vontade seja sempre feita, aqui na terra, como em todos os mundos habitados. Dai-nos hoje, Senhor, o pão do corpo e o da alma. Perdoa-nos as nossas faltas. Não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria, nem dos irmãos menos esclarecidos. Mas envia-nos, Senhor, um raio de vossa divina luz para o esclarecimento de nossas consciências. E que assim, envolvidos nas vibrações sublimes desta oração de amor, bondade e justiça, que possamos aproveitar estes momentos em que estamos unidos pela fé e pela esperança para aurirmos todos aqueles conhecimentos, toda ajuda que cada um de nós necessita nesse momento, e que possamos, ao final da noite, retornarmos aos nossos lares com muita alegria no coração, muita paz e esperança. Que assim seja. Boa noite. Nós estamos aqui representando o DEA. DEA é o Departamento de Evangelização de Adultos, é o departamento responsável pelas palestras públicas e por tudo que envolve essas palestras. Portanto, as semanas especiais, inclusive.
E nós estamos, portanto, nessa semana especialíssima, porque estamos homenageando essa que é a mentora espiritual da nossa casa, a Célia Xavier. Quem foi Célia Xavier? Está aqui, né? A foto dela. Possivelmente a gente está dizendo porque a Célia desencarnou aos 26 anos. Então, essa deve ter sido uma das suas últimas fotos, né? A Célia Xavier, ela nasceu aqui em Belo Horizonte no dia 19 de novembro do ano de 1916. E ela tinha saúde frágil e ela desencarnou, né? Como nós dissemos, aos 26 anos, no ano de 1943, no dia 1º de agosto. E foi muito difícil para os pais, principalmente para o pai, que tinha toda aquela ternura por aquela filha que era tão dileta ao seu coração. E ele queria homenageá-la. E a maneira que ele encontrou para fazer essa homenagem foi ofertando esse espaço aqui, quando era terreno, né? O lote onde foi possível construir, a pedido dele, uma casa espírita que pudesse levar o nome da sua filha, Célia Xavier. E assim, passados 2 anos, a casa já estava construída e ela foi inaugurada no ano de 1945, em dezembro, 27 de dezembro de 1945. Então, essa é, assim, em breves palavras, o que a gente pode estar falando aí sobre a Célia Xavier. É a maneira que nós temos de homenageá-la nessa semana, que é a semana em que se comemoraria o seu aniversário, ou em que se comemora, não é, o seu aniversário. Porque a Célia Xavier, ela está sempre presente, nos ajudando, nos intuindo, de todas as maneiras que seja por ela possível. E então, nós colocamos um tema principal na semana. E o tema da semana de Célia é Vida em Abundância. É uma frase, né, um trecho retirado do Evangelho de Jesus, onde ele nos fala que ele veio para que nós tivéssemos vida e que essa vida fosse uma vida abundante. Então, em cima desse tema, nós fizemos todos os temas de cada dia, tanto que o nosso tema de hoje é a importância da gratidão. Então, a gente vê que cada tema de cada dia teve, de alguma maneira, associado a esse tema principal. E eu queria falar, assim, do nosso palestrante, né, que é o Marcos Alberto, mas eu acho que a melhor maneira de fazer referência a ele é falar o que eu vou dizer para vocês. Porque ele é uma pessoa, ele é um juiz de direito, então a gente imagina a vida de tanto trabalho, né, que deve fazer parte do dia a dia dele. E aí, a gente liga lá na casa dele para consultar se é possível a palestra. A Rosa atende o telefone. E cada vez que a Rosa atende o telefone, ao invés da gente ouvir, nossa, não sei se vai ser possível, porque a palestra está cheia, a agenda está cheia, ela fala o seguinte: aguarda um momentinho que eu vou conseguir te atender. Ela pega a agenda, troca, modifica, vai, ajeita, e ela sempre consegue atender. Então, é um casal muito caro ao nosso coração e a gente agradece muito a ele pela boa vontade em ter atendido o nosso convite. E antes da gente estar passando a palavra para ele, eu queria dar aqui o destaque para a presença do Parreira, que é o nosso diretor doutrinário. Estava presente também aqui o nosso presidente, o Marcos Aurélio, que teve que sair. E está presente também o Humberto Egito, que é nosso diretor. Então, é isso. Aí, mais uma coisa, lembrando que a Feira do Livro está acontecendo naquela salinha logo à direita, na entrada. Os livros estão todos em promoção, 20%, ok? Então, vamos dar início, Marcos Alberto. Próximo. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. E é com muita alegria que eu retorno aqui à casa de Célia Xavier e desta feita para participar desta semana
que homenageia a sua mentora. A semana de estudos com esse tema central, vida em abundância. E a nossa tarefa de hoje é tentar compreender melhor a importância desse sentimento que nós devemos cultivar em nossos corações, que é o sentimento de gratidão. Bom, a gratidão, se nós formos buscar nos dicionários, a gente vai resumir como sendo um sentimento positivo e harmonizador, pelo qual reconhecemos o bem que os outros nos tenham proporcionado. Então, isso é a gratidão que nós conhecemos pelo seu conceito que vive em sociedade. Mas para nós espíritas, para uma compreensão melhor do Evangelho, por tudo aquilo que os nossos mentores e benfeitores espirituais têm nos trazido, o que nós poderíamos compreender melhor sobre gratidão. E tem um livro, escreveu uma obra específica sobre isso, é a nossa benfeitora Joana de Ângeles. Na sua obra psicológica, na série psicológica, ela tem um livro dedicado ao estudo da gratidão, chama A Psicologia da Gratidão. E é nessa obra que ela traz vários textos, nós vamos explorar outros, mas ela traz um texto que diz assim, para definir a gratidão. A gratidão é um sentimento mais profundo e significativo porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É mais grandioso porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional, psíquica, porque sente alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. Essas são as palavras de Joana de Ângeles que nós vamos tentar compreender. Sabemos que no Livro dos Espíritos, mais especificamente na questão 115, eles nos esclarecem que nós todos fomos criados simples e ignorantes, iguais, mas recebemos uma missão. E pelo exercício do livre-arbítrio, cada um de nós vamos trilhando, pela escolha individual nossa, por caminhos diferentes. Mas todos nós seguimos ao rumo do aprendizado, do descobrimento da verdade, para adquirirmos a perfeição, nos reaproximarmos de Deus e conquistarmos a felicidade. E nesse caminho, todos nós vamos passar por ele. Sabemos, no entanto, que há questões que podem nos fazer abreviar este caminho e, portanto, que nós possamos chegar mais rapidamente à conquista da felicidade, mas também há questões que podem nos fazer buscar caminhos que vão nos levar a demorar um pouquinho mais. Mas o fato é que todos chegaremos lá, porque Jesus nos prometeu que das ovelhas que o seu Pai lhe confiara, todas elas iriam ser salvas. Portanto, no exercício do livre-arbítrio é que nós temos que buscar a compreensão. Todos nós, espíritas e não espíritas, católicos, não católicos, ateus ou crentes, todos nós estamos no exercício do livre-arbítrio. Mas a doutrina espírita, ela nos pede que neste exercício do livre-arbítrio nós possamos utilizar a razão, porque ela nos ensina a fé raciocinada. O que ela espera de nós, o que o Espírito de Verdade espera de nós, nos dizendo que além de amar, que foi o que Jesus nos ensinou, que nós deveríamos também estudar para compreender melhor e assim trilhar os nossos passos, é aí que nós devemos buscar compreender o que às vezes sentimentos como gratidão pode nos proporcionar vida em abundância. Por que a gratidão pode nos proporcionar todo este rol de benefícios que a benfeitora Joana de Ângeles nos colocou na sua obra? As adversidades da vida, nós sabemos, dificuldades aqui, questões que nós possamos passar por ali, seja na convivência com os outros, uma questão profissional, enfermidade,
qualquer dificuldade que a vida nos traz, estudando a doutrina espírita, nós chegamos à conclusão que tudo isso é escolha nossa. Que antes de reencarnar, ainda no mundo espiritual, nós vamos programar uma nova existência, e nesta programação nós vamos escolher as provas pelas quais haveremos de passar, sempre de acordo com a história que nós já escrevemos de nós mesmos no passado. Os equívocos que já cometemos, para quem nós devemos, de quem nós podemos receber também, e o que nós já aprendemos, é lógico. Temos uma caminhada, todos nós temos muito aprendizado nesta caminhada. Então, diante de todas essas situações e com a orientação dos mentores espirituais, nós vamos fazendo escolhas, ainda antes de reencarnar, quais são as provas. Por isso, até mesmo as dificuldades que a vida nos traz foram programadas por nós. Bom, mas não basta apenas programar, porque não adianta eu saber que eu vou passar por uma dificuldade se eu não estou preparado para ela. Então, ainda no mundo espiritual, além de programar, eu vou me preparar, vou me matricular em estudos, umas faculdades lá, vou fazer estágios aqui, vou receber orientação dos mentores espirituais, e quando nós renascemos, estamos preparados e temos em nós todas as respostas para o enfrentamento das dificuldades específicas que a vida traz a cada um de nós. Então, se nós formos fiéis a esse programa que nós mesmos traçamos, nós vamos ter as respostas para todas as dificuldades e devemos sair lá depois da desencarnação melhores do que aqui aportamos no óbito. Então, esta é a proposta. Por isso, Joana nos fala que até mesmo com relação às adversidades, às dificuldades, nós devemos agradecer. Só que esse agradecimento de que nos fala Joana, essa gratidão de que nós estamos falando, não é aquele muito obrigado que a gente fala para uma pessoa, sendo apenas uma palavra que vai da boca para fora para cumprir muitas vezes uma cultura social de agradecimento. Essa gratidão de que falamos e estudamos é, como diz a mentora Joana, um sentimento real que está em nosso coração de reconhecimento por tudo aquilo que a vida e os outros podem nos trazer. Porque tudo que vem de fora vem em nosso benefício, em nosso aprendizado. Até aquilo que, em dado momento, nós possamos imaginar que seria em prejuízo nosso, tem uma razão de estar ali. O enfrentamento daquilo, se bem aproveitado como uma lição divina para o aprendizado, irá com certeza nos proporcionar a evolução espiritual. Até uma pessoa que queira nos prejudicar, uma violência da qual sejamos vítimas, tudo isso é resgate espiritual que está condizente com a nossa história de vida construída no nosso passado. Não há vítimas dentro da vida espiritual. Tudo aquilo que nós recebemos é a lei de causa e efeito, em razão do livre-arbítrio mal exercido no nosso passado. Então, a lei de causa e efeito faz com que nós devamos passar por esta ou aquela dificuldade. E como são lições, se nós passarmos bem, se nós aproveitarmos a dificuldade para aprender o que aquela lição quer nos ensinar, como bom aluno da escola, que presta atenção na aula, faz a lição de casa, ao final da vida nós vamos nos promover para a série seguinte. Não é que nós não vamos ter mais problemas, vamos enfrentar outros melhores, mas são outras lições, é a série seguinte. A dificuldade é você não aproveitar a dificuldade para o aprendizado e ter que sair da vida como repetente e novamente traçar novo projeto, novos enfrentamentos para tentar saldar os mesmos débitos de antes, agora aumentados, em razão da nossa omissão. Então, a gratidão, ela tem que estar presente, porque quando nós somos gratos com um sentimento real, nós estamos reconhecendo que tudo aquilo que a vida nos traz, que a lei divina nos traz, é em nosso benefício. Então, isso é uma questão da razão a que a doutrina espírita nos convida. Ela nos convida a essa fé raciocinada e nos oferece essa fé raciocinada. Só que a fé raciocinada não é algo
que a doutrina espírita nos dá, é algo que nós devemos conquistar. Há pessoas que podem frequentar 30 anos uma casa espírita, conhecer de ponta cabeça vários livros, mas não conseguir compreender por uma falta de estudo mais adequado, de uma compreensão maior. Então é necessário para nós espíritas que nós nos dediquemos ao estudo, nos dediquemos ao aprendizado doutrinário. São 5 obras básicas, talvez 2 bem melhores conhecidas por nós, 3. Vamos pegar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, talvez seja mais estudado. Mas nós temos ainda a Gênesis e o Céu e o Inferno, que pela peregrinação que a gente faz por aí, muitas vezes são meros desconhecidos e trazem informações importantes. Então, esta fé raciocinada, para que nós possamos sorver todos os benefícios que ela pode nos trazer, a doutrina pede que nós estudemos na voz do Espírito de verdade, quando nos convida espíritas, amai, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, é através do estudo disciplinado, constante, que nós vamos conseguir estas questões. Então, tudo isso são lições para a evolução, e a evolução, como diz Joana, nos proporciona a conquista daquela felicidade. Essa questão do agradecimento, ela foi estudada também na área da ciência. Há uma pesquisa da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos da América, que concluiu, os pesquisadores chegaram à conclusão de que ser grato pelas pequenas coisas que a vida pode nos causar, ela pode nos trazer grandes mudanças no comportamento, inclusive cerebrais. E eles chegam a 7 benefícios. Óbvio que é uma pesquisa científica, essas pesquisas científicas a gente tem que estudar bem profundamente para compreender o porquê dessas conclusões, mas é importante que a gente traga que a ciência também está já começando a aderir a essas questões, que a doutrina espírita já fala há mais de 150 anos. Então eles chegam a 7 benefícios científicos que nos proporcionam o sentimento da gratidão. Primeiro, eles dizem assim: abre as portas para novos relacionamentos. Segundo, melhora a saúde física e espiritual. O espiritual aqui, embora seja um estudo científico, ele tem um outro contexto que nós entendemos como espiritual. Espiritualidade para a ciência é qualquer busca transcendental por algo que não esteja à vista das ciências, que seja palpável, que seja de uma forma, tem essa condição de aferir pelas ciências. Então a espiritualidade, quando você vai falar com médicos, quando vai falar com cientistas, a espiritualidade seria, para se dar um exemplo, assim: se nós temos do lado de lá uma placa dizendo que ali está a felicidade, que nós, religiosos, espíritas e outros, sempre é o que nós estamos buscando na vida, a felicidade, e tem um rio que nos separa de lá, a espiritualidade seria todos os caminhos que podem nos levar até lá. Então, se tem um grande rio, pode ser que alguém chega e seja um esportista, ele pega uma vara e consegue saltar de vara do lado de lá. Outro vem, vai do lado de lá, consegue estender uma corda, e pela corda, aos poucos, ele vai levando muitas pessoas para lá. E a religião, ou as religiões, poderiam ser as pontes que são construídas, que têm a capacidade de levar muitas pessoas. Mas como muitas vezes ela propõe um caminho de facilidades, muitos ficam parados no caminho, observando as belezas, e a facilidade, porque não teve que fazer esforço, e acabam não chegando do outro lado. Todos esses caminhos seria a espiritualidade. Então, qualquer forma que a pessoa possa buscar para conseguir satisfazer ou conquistar aquilo que deseja, que não esteja nos anais da ciência, eles chamam de espiritualidade. Eu penso para que a gente possa compreender porque às vezes as pessoas perguntam: por que esse termo espiritual aí no estudo científico? Então essa é a visão que eles têm. Mas dizem também que a gratidão aumenta a empatia e reduz a agressividade das pessoas. Melhora a qualidade do sono
melhora a autoestima e melhora o equilíbrio emocional. Então a gente vê que o sentimento verdadeiro de gratidão, ele só tem que nos proporcionar boas coisas para que nós possamos seguir em frente. Joana de Ângeles, ainda no livro Psicologia da Gratidão, ela explica que a gratidão começa em nós pelo sentimento de humildade, que nos possibilita o reconhecimento de tudo aquilo que nos é oferecido. Quando somos agradecidos, diz Joana, vivenciamos o verdadeiro e pleno sentimento de alegria. Então, pela humildade, nós temos uma melhor convivência com aqueles que estão conosco. Isso é fácil da gente compreender. As pessoas mais humildes, que aceitam mais o outro, que são tolerantes com as diferenças daqueles que convivem consigo no lar, no trabalho, em outros ambientes sociais. Então, essa pessoa que já tem a humildade, ela tem uma tendência a ter um sentimento de gratidão por tudo aquilo que os outros lhe proporcionam, ter um reconhecimento. Lembrando sempre que esse sentimento de gratidão é um sentimento sincero. Então, às vezes é difícil, não basta a gente falar eu quero ser grato. Como é um sentimento, é um trabalho de formiguinha para a gente ir conquistando dentro da proposta doutrinária de melhorar um pouquinho por dia, estudando, compreendendo, analisando, refletindo sobre os nossos sentimentos. Então, por esse reconhecimento que nós vamos recebendo com a humildade, a gente vai valorizar os outros. E qual é a nossa missão aqui na Terra? Qual é a razão que nos traz, nós espíritos, da pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, para estagiar durante algumas décadas aqui em uma reencarnação? O que a gente faz? A gente vem para aprender e evoluir. E qual é o objeto primeiro deste aprendizado? Aprender a conviver com o outro. Porque Jesus, ele resume todos os ensinamentos da lei divina e dos profetas na lei do amor. Ora, se eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Aí está a convivência, esse é o grande aprendizado. E Kardec nos fala, nos dá o caminho racional desse aprendizado do amar, que é a caridade. Quando ele diz, fora da caridade não há salvação. Mas a caridade o que é? Está lá na questão 886. A caridade é a indulgência, a benevolência e o perdão. Então, para ser bons com os outros, eu tenho que estar convivendo com os outros. Para ser indulgente com as imperfeições alheias, eu tenho que estar convivendo com os outros. E eu não posso exercitar o perdão se algum dia alguém, pelo menos, não pisou no meu carro. Então, tem a convivência aí. Então, o nosso aprendizado de seres reencarnados aqui é o aprendizado de conviver com o outro. E a gratidão, ele está justamente no reconhecimento desta convivência. Porque quando sentimos gratidão, nós validamos a convivência com aquele pelo qual nós temos esse sentimento. Porque nós reconhecemos o bem que ele está nos proporcionando. Ainda que esse bem, à vista de outros, possa ser um mal, como nós vamos ver daqui a pouquinho aqui na frente. Como que nós devemos agradecer? Eu separei, para que nós possamos conversar e facilitar, 4 níveis de agradecimento que nós deveríamos nos trabalhar internamente, para que nós possamos compreender melhor. No primeiro nível, nós deveríamos ser gratos por todo o bem que nos chega. Todo o bem que nos chega. Mas alguém pergunta, poxa, mas nesse mundo de hoje, difícil como está, violento como está, será que está chegando tanto bem assim para agradecer? Aí a gente lembra, né, que nós temos a vida e a oportunidade de estar aqui. Já é algo maravilhoso para que nós possamos agradecer. E para viver, nós temos a água, o ar que respiramos à nossa disposição, temos o lar que nos abriga, com todos os familiares que ali estão, temos o alimento, o céu, temos
o nosso vestuário, os nossos calçados. Temos os desafios que a vida nos traz para nos proporcionar a evolução e o aprendizado. Então, se nós formos analisar durante um dia, fazer aquela reflexão a qual nos convida Santo Agostinho, na questão 919, nós vamos perceber que durante um dia nós temos 1000 razões para ser gratos pelo bem que aquele dia nos trouxe. Porque a lei divina, ela sempre nos traz, na medida certa e exata, tudo aquilo de que nós precisamos, neste momento da nossa existência como espíritos, para proporcionar a nossa evolução. Quando a doutrina nos ensina que nós devemos fazer preces, devemos orar, não é porque Deus não sabe das nossas necessidades. É óbvio que sabe. Ele é o nosso Pai, onisciente, onipresente. Ele é todo bondade, todo amor. Ele sabe de todas as nossas necessidades, das mais íntimas. Ele sabe de necessidades nossas que nem nós sabemos. Então, quando nós vamos orar, não é que nós temos que ficar pedindo para um Deus prepotente que aguarda a nossa rogativa para nos atender. Quando nós vamos orar, simplesmente nós nos colocamos em sintonia com o Pai, para que possamos tomar todo o bem, todo o benefício que Ele nos proporciona. Nós nos colocamos em condição de receber aquilo que Ele nos proporciona, porque no mais das vezes, ou muitas vezes, muito tempo durante a vida, nós estamos no correr da vida sintonizados com a espiritualidade inferior, estamos às vezes omissos, despreparados, mas Deus está ali, nos proporcionando tudo, a todo tempo e a todo momento. Mas nós temos que também estar com Ele. O maior exemplo que nós podemos verificar disso na literatura espírita mais conhecida está no livro Nosso Lar. O nosso irmão André Luiz desencarnou, foi para o umbral, escritor do cinema, onde permaneceu mais ou menos 8 anos, em sofrimento, recebendo acusações de suicida que ele não compreendia, mais tarde veio a compreender, sozinho para lá e para cá, já não aguentava mais, até que ele caiu de joelhos e elevei uma oração sincera. Naquele exato momento, Clarencio ali estava, prestou o socorro devido e ele foi levado para o Nosso Lar, onde foi hospitalizado, acolhido e atendido. Daí a história toda nós sabemos. Então, no momento em que ele fez a oração, ele se colocou em condições de receber o auxílio de Clarencio. Porque depois de estar em Nosso Lar, ele soube, veio a ter a notícia, que durante todo o tempo eles estavam monitorando André Luiz para ver o momento em que ele pudesse proporcionar essa oportunidade de resgate, a pedido de sua mãe. Então muitos ali estiveram, sempre todo o tempo, para auxiliar ele que não se colocaram em condições. Como André Luiz não é um ser privilegiado da criação, também para nós, a todo tempo, a justiça divina nos coloca todos os benefícios de que necessitamos. Então, em oração, em gratidão, que é uma espécie de oração de louvor ao Pai, nós nos colocamos em condições de receber o benefício que a vida nos traz. No segundo nível de gratidão, nós temos que ser gratos também pelo mal que nos chega. Pelo mal que não nos chega, desculpe. Porque nós vivemos num mundo onde nós sabemos que há violência, há dificuldade. Se nós formos analisar, diante de todas as notícias que nós assistimos aí, na televisão, no rádio, na internet, a gente vai ver que pelo mundo está presente tanta fome, tanta miséria, guerra aqui, guerra acolá, desastres naturais que levam dificuldade, fome, doença para tantos cantos do mundo. Há tanta desumanidade em tantos lugares, pela falta do aprendizado, da convivência entre os homens, pela intolerância que ainda faz parte de algumas culturas. Tantos dos nossos irmãos ainda passam por privação cultural, privação social, enfermidades que não conseguem cuidar, não conseguem tratar. E nós,
ainda que tenhamos as nossas dificuldades, elas são tão menores do que a grande maioria desta massa sofredora. E nós temos que agradecer por isso. Óbvio que reconhecemos que esses irmãos estão passando pelo que precisam também. E obviamente que eles também estão sendo abençoados, porque não há lugar na criação divina onde nós estaremos desamparados do Pai. Todos eles estão amparados no lugar certo, mas neste momento a vida nos pede uma prova tão mais amena, tão mais fácil, e nós temos que reconhecer isso. O William Shakespeare, ele disse a seguinte frase: aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos. Esta é a frase de William Shakespeare, que todos conhecem, pelo menos o nome desse grande escritor da história. E me lembro aqui que Maria Dolores tem um poema, pena que eu não tenho aqui à disposição, chamado Obrigado, Senhor, que justamente ela fala algo encerrado, uma lição que está aqui nesta frase, que nós devemos ser gratos e por tudo aquilo que nós pedimos, mas não recebemos, não daquela forma. Recebemos a bênção de outras formas, porque nós nem sempre sabemos o que pedimos, nem sempre sabemos o que de fato necessitamos para promover a nossa evolução e conquistar a nossa felicidade. Mas o Pai sabe, e sempre que pedimos algo, Ele nos atende. Se não nos atende de acordo com o que queremos, Ele certamente nos atende de acordo com as nossas necessidades. Isso nós devemos ter esse reconhecimento e agradecimento ao Pai, que Ele supre até ainda a ignorância que está em nós, que nós estamos lutando para vencer no nosso dia a dia. No terceiro nível, nós devemos ser gratos pelo mal que nos chega. E aqui nós devemos compreender o que é esse mal que nos chega. Porque lá no Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar ao Pai, pedindo que nos afaste do mal e que nos livre das tentações. O que é mal e o que é tentações? Tentações é aquilo que vem de fora, e mal é aquilo que está em nós. Porque nada que vem de fora pode me prejudicar, só eu prejudico a mim mesmo. Só o meu próprio sentimento, a minha própria conduta, o meu próprio pensamento, só isso que pode prejudicar a minha evolução. O que acontece em meu entorno são tentações, e tentações são lições de aprendizado. Se eu aprender com elas, eu vou superar. Se eu aprender com elas, eu vou superar. Então, quando nesse terceiro nível, ser gratos pelas tentações que nos chegam, aquilo que vem de fora. Porque aquilo que vem de fora é aquilo do qual nós necessitamos para a nossa evolução. São essas tentações. São as provas necessárias para as quais nós devemos passar, as lições que nós devemos aprender para superar e crescer, continuar a nossa jornada evolutiva. Tem um escritor norte-americano chamado Napoleão Hill, que ele diz assim: sou muito grato às adversidades que apareceram na minha vida, pois elas me ensinaram a tolerância, a simpatia, o autocontrole, a perseverança e outras qualidades que sem essas adversidades eu jamais conheceria. Quando nós conseguimos aprender com aquilo que a vida nos traz de adversidades, de dificuldades, nós crescemos e evoluímos. Tudo aquilo são lições. Mas aí, a benfeitora Joana de Ângeles, ela nos traz uma palavra do livro Amor Imbatível Amor sobre isso. Ela diz assim: olha, tens ouvido muito por aí que há dois caminhos que proporcionam a evolução do ser: o caminho do amor e o caminho da dor. Eu acho que todos já devem ter visto isso em algum outro momento da vida. Aí ela diz assim:
Não. Só tem um caminho para a evolução. Assim, não sou eu que estou dizendo. Quem disse isso foi Jesus. Porque quando indagaram dele qual era o maior mandamento da lei, ele disse amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento e coração. E continuou o mestre. E o segundo maior mandamento, tão importante quanto este, é amar ao próximo como a si mesmo. E o mestre continua dizendo: nestes dois mandamentos estão encerrados todos os ensinamentos da lei divina e dos profetas. Portanto, só o amor é capaz de proporcionar a nossa evolução. Mas e a dor? Pô, a dor é um instrumento de aprendizado, é uma lição. Mas como todo instrumento, como toda ferramenta, ela só vai de fato servir aquilo que veio de acordo com as mãos do trabalhador que usou a ferramenta. Você pode pegar uma enxada e dar na mão de um lavrador e ele produzir vários frutos. A mesma enxada na mão de um criminoso pode produzir muita violência. Então a dor, ela é sim um instrumento de evolução, que vai nos ensinar a amar quando nós estamos aí tentando nos desviar do caminho para aceitar os convites das portas largas do mundo, no dizer de Jesus. Então, estes sofrimentos, essas dificuldades, essas dores, elas têm que ser bem vivenciadas. São tentações que a vida nos traz, e tentações são lições. O exemplo que Joana nos dá é daquele familiar que muitas vezes nós temos em algum lugar da nossa família, ou dentro do mesmo teto que nós, ou uma casa de avós, casa de alguém. Tem às vezes aquele familiar, às vezes no ambiente de trabalho, que é aquela pessoa de difícil convivência. Aquela pessoa que está sempre reclamando, que está sempre de mau humor, mal-humorada, que está sempre criticando o que é do outro, que tem sempre uma palavra rude e uma língua afiada. Mas esta mesma pessoa, muitas vezes, passa por dores supremas. É uma enfermidade muito grande, uma dificuldade no lar, uma coisa na vida. E ela passa, se ela passa a vida inteira com essas dores, com essas dificuldades, mas também a vida inteira ela continua sendo a mesma pessoa de difícil convivência, a mesma pessoa mal-humorada, no final da vida ela aprendeu alguma coisa? Não aprendeu nada. Isso não aprendeu nada, não evoluiu, então não conquistou. Então a dor que nos vem, ela é sim instrumento de evolução, com certeza. Mas como toda lição, nós temos que nos permitir aprender com ela. E qual que é a finalidade do aprendizado? Aprender a amar. E para aprender a amar com a dor, o primeiro passo é esse reconhecimento de que isso que vem de fora vem em nosso benefício. É a gratidão, é o louvor ao Pai pela prova aquele que Ele nos coloca no caminho. Porque junto com a prova, nós sabemos, nós já fomos preparados para enfrentar, e ainda assim temos a presença espiritual em nome de Jesus, em nome da justiça divina, através dos nossos mentores, anjos de guarda, seja qual nome que a gente queira dar, aqueles espíritos que dedicam também o seu tempo a nos auxiliar no enfrentamento dessas dificuldades. Então é importante que a gente tenha essa consciência. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, ele diz assim: as provas rudes, ouve-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, diante de uma prova difícil, quanto mais difícil for a prova, se eu enfrentá-la aceitando, e com o pensamento em Deus, ela significa que é o fim de um sofrimento, é o término da lição, para que nós possamos depois encontrar dias melhores. É um aprendizado. Porque como todo aluno, quando nós aprendemos, não precisamos mais daquela lição. Não precisamos. Então a lição se vai. Podemos enfrentar outras intempéries lá na frente. Mas aquela dificuldade, aquela lição se vai, porque nós já nos permitimos aprender com ela.
É importante que a gente se dê essa oportunidade de aprendizado. Mas a benfeitora Joana de Anjos, ainda sobre esta questão, diz assim, lá no Psicologia da Gratidão: tudo em verdade que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, faz parte das experiências que promovem o ser humano, desde que se lhes compreenda a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência. Então, encerra nesse ensinamento de que nós devemos sim sermos gratos, até mesmo pelas dificuldades que a vida coloca no nosso caminho. Esse é o terceiro nível. E o quarto e último nível de gratidão seria nós sermos gratos por aquilo que nós já podemos oferecer ao outro, pelos passos de evolução que eu já consegui dar. Então, temos que ser gratos também, porque cada passo evolutivo tem um custo de aprendizado, de crescimento, de enfrentamento dessas dificuldades. E se eu soube passar por eles, e se eu passei por eles, certamente o fiz com o auxílio da espiritualidade maior, eu também tenho que sentir uma gratidão por aquilo que eu já consegui superar, aprender e já posso oferecer aos outros. E aí vem aquela questão da humildade, né? Porque a humildade, segundo nos ensina a espiritualidade, não é só a gente se achar o mais desvalido dos seres reencarnados no planeta. Humildade, principalmente, a gente saber qual é o nosso estágio de aprendizado. Para nós, não é para falar para ninguém, mas para nós. Onde é que eu já posso trabalhar? Porque às vezes na casa espírita acontece que alguém seja convidado para o trabalho e quem dera se eu pudesse. Isso é para fulano que já está santificado, a gente fica esperando ser santo para poder trabalhar. E não é a santidade que vai promover o trabalhador, é o trabalho que vai nos trazer a condição de santidade. Aqui algumas reencarnações, mas vai, e é de passo em passo, porque Jesus já nos disse: vós sois deuses, poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais. E nós estamos na caminhada desse aprendizado. Nós vamos poder fazer isso na próxima reencarnação, nem amanhã. Mas se a gente não começar a trilhar por esse caminho, nós vamos demorar muito mais para chegar lá. Um engenheiro que se forma, ele começou lá no ensino infantil, depois no fundamental, e veio crescendo, até conseguir, depois de muitos anos de estudo, de labor, de dificuldades, de lágrimas, ele consegue pegar o seu diploma. E aí ele vai para outros enfrentamentos. Tem a festa do diploma, aí ele vai para enfrentamento profissional, dificuldade de trabalho, primeiro emprego, mas tudo isso são provas necessárias à nossa evolução, fases do nosso caminho do aprendizado. Então a Joana, com relação a ser gratos com aquilo que já podemos oferecer, ela diz assim, na mesma obra, Psicologia da Gratidão: é nesse embate que surge a necessidade da gratidão, não apenas em relação ao que surge, não apenas em relação ao que se recebe, mas, sobretudo, pelo que é possível oferecer-se, participando do espetáculo da vida em sociedade, na condição de membro atuante e não de parasita prejudicial. Então, se nós já podemos ser atuantes, se podemos ser colaboradores nos lugares em que tivermos, não importa a que nível nós podemos colaborar, é importante que a gente colabore, porque nós estamos para aprender a conviver. E como vamos aprender a conviver sentados em casa, assistindo televisão todos os dias? Óbvio que um de outro nós vamos assistir, mas temos que ter as nossas atividades no trabalho profissional, na casa espírita, em outros lugares, porque é nesta convivência que nós vamos aprender e crescer. Divaldo, ele conta em uma de suas palestras que, em certa ocasião, em que eles faziam um estudo lá na Mansão do Caminho, e lá o pessoal vem todo mundo para ser atendido, e é mais ou menos como todos nós conhecemos da história do Chico.
E vai aquele tanto de gente chegando, e eles vão atendendo, forma fila, uns para falar com o Divaldo, outros com outro. E aqui, enquanto tem gente, eles vão atendendo, entra a madrugada dentro, e lá pelas tantas, o Divaldo estava cansado. Aí veio uma senhorinha e disse assim: ô Divaldo, eu vim te pedir uma ajuda, porque eu estou com 3 contas de luz atrasada, uma de água, e eles vão desligar. E eu preciso do dinheiro. Divaldo, no pensamento, puxa vida, isso não é comigo, eu não tenho dinheiro. Ela não foi falar com o Nilson ali do lado, ele que é o nosso tesoureiro, e olhar para a fila grande assim. Pois é, Divaldo, ela falando para ele, é que eu encontrei com um homem, que eu não sei dizer o nome, eu fui pedir para um homem na rua, um homem tão bondoso, que ele falou: olha senhora, eu não tenho nada, mas procura o Divaldo lá, que o Divaldo vai resolver a sua questão. Aí que o Divaldo ficou: puxa vida, que cara bondoso, vai mandar para mim. Aí na hora que ele estava assim, só no pensamento, ele não falou para a mulher. Aí diz ele que a Joana chegou nele: o que é isso, Divaldo? O que está acontecendo com você? Essa senhora está te trazendo uma reclamação que é justa. Ela realmente não tem condição, ela tem filhos em casa e precisa disso. E ele pensando, falando com a Joana pelo pensamento: ah, irmã, mas por que o outro lá já não resolveu, mandou para mim? Divaldo, ele mandou para você porque é um homem bom e foi intuído por Jesus. Porque Jesus, quando viu a necessidade desta mulher, que queria ajudar ela, ele foi procurar lá: quem que eu tenho em Salvador para ajudar essa mulher? Aí viu lá mãe menininha, viu lá irmã Dulce, viu fulano, viu ciclano, e lá no fim, quase caindo fora da lista, estava o nome Divaldo Pereira Franco. Então ele resolveu te dar uma oportunidade. Você quer que Jesus Cristo seja o nome da lista dele? Divaldo: não traz aí a mulher, porque eu... Então isso é contado por ele. Então nós temos que agradecer as oportunidades que a vida nos dá de sermos atuantes na vida. E para ver se nós estamos sendo gratos, a gente tem que buscar fazer aquela reflexão diária perguntas. Por exemplo, você já se sentiu entusiasmado ao acordar de manhã, numa manhã ensolarada? Naquela manhã de chuva, que a cama nos convida a ficar mais um pouco, você sentiu já gratidão pela vida por ter que levantar, porque tem um trabalho te esperando, enquanto tantos são desempregados? Você já se agradeceu por estar cercado de amigos em casa, pela sua família? Já ficou aliviado e agradecido por ter se livrado de algum acidente? Quase aconteceu, mas não aconteceu. Você já agradeceu por sua melhora íntima? Porque a cada dia, se a gente dar aquele passo, fazer aquela reflexão, a gente tem uma melhoria, ainda que seja pequena, não dá para medir. A gente dá aquele passinho pequenininho, mas a gente percebe no final de 2 anos, de 10 anos, ficou há 10 anos atrás, eu não era assim como sou, já aprendi muitas coisas de lá para cá. A gente tem que valorizar isso e agradecer por isso. Nós costumamos muito ficar presos àquilo que nos falta e deixamos de aproveitar aquilo que nós já conquistamos. Ficamos sonhando com aquilo que eu gostaria de ter, que eu gostaria de ser, mas a gente tem e é tantas coisas que poderia aqui e agora nos tornar felizes, alegres e atuantes na vida. E nós deixamos de olhar para isso para ficar olhando para aquilo que é apenas uma possibilidade futura, que pode chegar, desde que hoje a gente trabalhe para que possamos promover essa conquista. Nós queremos um emprego melhor, sempre, mas esquecemos muitas vezes de agradecer pelo emprego que já temos. E que dentro das suas limitações já nos proporciona as condições necessárias para cuidar das nossas necessidades materiais de nossa família. Nós queremos muitas vezes, estamos em busca de um relacionamento estável, mas esquecemos que também nós somos os responsáveis por essa estabilidade. A gente coloca a culpa das coisas tudo nos outros, dentro de um estado de comodidade, muitas vezes. E tem a questão da ingratidão. É pior do que não ser grato, a gente chegar a ser ingrato. Então, nós esquecemos muito fácil das coisas boas que as pessoas nos fazem. Principalmente se 2 dias depois de fazer uma coisa muito boa, a pessoa pisa na bola e nos machuca, a gente esquece daquilo que foi feito. A
gente sempre quer fazer prevalecer as nossas verdades numa discussão em família, no trabalho. Exigimos a perfeição dos outros, sabemos que vivemos num mundo de imperfeição e temos todos, inclusive nós, a nossa limitação diante dessa seara. Quantas vezes nós não damos conta do amor que nós devemos a nós mesmos, porque ele é a medida que nós vamos amar o outro. Então, tudo isso são questões que nós temos que buscar. Agora, uma medida de como nós podemos fazer, misturando aquilo que aprendemos dentro da doutrina e aquilo que aquela pesquisa da faculdade lá indiana nos trouxe. Lá eles falam para tomar um caderno para escrever tudo aquilo que nós deveríamos agradecer. E dentro da doutrina, Santo Agostinho nos chama, nos conclama a uma reflexão diária de como foi o dia e como poderíamos ter feito melhor diante das situações que o dia nos trouxe. Então, a receita seria a gente colocar no papel, escrever cada situação lá nessa reflexão diária, em razão da qual nós deveríamos ter um agradecimento. Deveríamos sentir gratidão, mesmo que não sentimos, mas racionalmente sabemos que deveríamos ser agradecidos por aquilo. Quando sentimos gratidão por aquilo, ótimo. Se não sentimos, vamos orar para que a gente possa melhorar os nossos sentimentos. E aí naquele estudo lá da faculdade indiana, científico, eles concluem o seguinte: esse estudo ele foi publicado num jornal científico chamado Neuroimagem. E ele diz assim, que depois de poucos meses exercitando a sua gratidão por meio da escrita, seu cérebro passa a se sentir ainda mais condicionado a ser grato. E isso traz benefícios. Então são exercícios racionais que está condizente com aquilo que a doutrina nos pede, usar a razão, o raciocínio, para podermos ir aprimorando, porque quando encontramos a verdadeira gratidão, como nos diz Joana, nós estamos tomando a abundância da vida que veio nos trazer o Mestre Jesus. E para que possamos encerrar, eu gostaria de dizer, junto com João de Deus, e pela pena psicográfica de Francisco Cândido Xavier, disse assim: Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito seja, Senhor, pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor, pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia e pelo pão de cada dia, bendito seja, Senhor. Em tudo que nos reserves, à luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte. Bendito sejas, Senhor. Que Ele nos abençoe. Muito obrigado. Nós vamos então agora exercitar a gratidão, agradecendo o nosso companheiro que trouxe para nós com tanta beleza esse tema de hoje, né? Tenho certeza que vamos retornar aos nossos lares com o coração cheio, que a gratidão assim nos deixa, né? Cheios dessa virtude que com as palavras dele tanto nos ensinou, né? Mas antes de fazer o encerramento, eu queria lembrar aos companheiros que nós estamos na campanha do Natal. Não foi falado no início, mas a gente não pode deixar de falar, porque nós estamos preparando as cestas para os nossos assistidos. A nossa reunião de quinta-feira ficou responsável pelo arroz,
Então, nós só temos mais uma semana, porque dia 30 é o encerramento da campanha para no início aí do ano fazer as cestas para entregar às famílias. Então, a nossa reunião é o arroz. Nós contamos com a colaboração de vocês, porque eu até esqueci o papel, mas são 352 cestas. 352 cestas. Então, são muitos pacotes de arroz, né? Então, quem puder nos ajudar, por favor, tragam aí até essa semana que vem, deixar na secretaria. Podemos também ajudar com brinquedos, que tem a campanha das crianças, e se puder ajudar com alguma contribuição também, pode deixar. Qualquer contribuição é importante nesse momento da campanha, né? Então, agora sim, nós vamos encerrar o nosso trabalho da noite e hoje nós vamos, não vamos ter o passe, nós já estamos pacificados com a gratidão que estamos sentindo, né? Então, o tema é muito importante, nosso coração está pacificado de amor, de entendimento, por essa oportunidade que essa casa nos oferece, que a nossa mentora, Célia Xavier, né, nos proporciona com seus amigos, seu grupo espiritual, que nos ajuda sempre, né? Eu estava aqui pensando quando que a gente ia encerrar, eu estava lembrando do poema da gratidão do Divaldo. Ele sempre finaliza o trabalho dele com esse poema que é tão lindo. Pena que eu não tenho, né, a memória do Divaldo, e se vocês me permitissem, eu ia ler esse poema, e assim a gente ia dar por encerrado o trabalho de hoje. Então, deixa eu ver aqui se eu acho, porque o trabalho esse poema da gratidão, ele nos traz a gratidão em todos os níveis, né? Como foi nos colocado. E nós vamos pensando aí no Divaldo, que né, nós devemos tanto gratidão a ele, a Kardec, né, que trouxe essa doutrina para a gente, a nossa querida Célia. E com esse poema nós vamos dando por encerrado o trabalho, agradecendo a cada um a presença aqui. E cada um de nós representamos a nossa família, a qual devemos tanto, e nós vamos levar os nossos pensamentos a todos que nos ajudam, a todo o bem que recebemos, as dificuldades, e assim a gente vai encerrar esse trabalho com esse poema. Gente, fazer pergunta. Nossa, subiu aqui. Nós vamos deixar o poema para a próxima. Já fizemos a referência da lembrança do nosso querido Divaldo, e quem já participou dos encerramentos com ele lembra disso. Ele fala das mãos que acaricia, dos olhos, e aí ele vai falando de todo o nosso corpo físico que nos sustenta, e lembrando da oportunidade da nossa vivência. E o nosso irmão já trouxe tudo isso para nós com tanta clareza. Então, assim, Senhor Jesus, grato estamos por essa existência. Nós estamos vivenciando a oportunidade melhor da nossa existência, a oportunidade do crescimento espiritual, a oportunidade da nossa evolução.
E rogamos, Mestre Jesus, que nos dê a serenidade, para que a cada instante possamos ser gratos a tudo que nos acontece. A nossa companheira trouxe aqui para nós. Não vou ficar devendo. Obrigada. O poema da gratidão por Amélia Rodrigues é o seguinte: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me destes. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de amor e se detém na terra verde. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanha a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de amor e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles, Jesus, por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois dessa lida, na outra vida, eles também me enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva do teleiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece jamais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e a que chora no coração do mundo inteiro, pela minha alegria de ouvir, pelos surdos que eu te quero pedir, porque eu sei que depois dessa dor, no seu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que tauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois dessa prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, que também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternuras, que libertam da amargura, mãos que apertam, mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonia, de poesia, de cirurgia, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés
que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. E tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, porque, pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. E obrigado ainda pelos amigos que nos acolhem. E obrigado por me desculpar as dificuldades. Mas estamos juntos para agradecer. E agradecer esse momento, do fundo do coração, sentindo e vibrando, para que as energias aqui colocadas possam ser levadas aos corações que necessitam nesse instante. Aqueles que não compreenderão o que nós compreendemos e buscamos, porque se aqui estamos, é porque temos fé e cremos no Senhor Jesus Cristo, que nos liberta da ignorância. E assim, amados irmãos, por essa oportunidade sublime de orar juntos, de vivenciar o Evangelho a cada dia, em cada labor, com os companheiros e buscando vencer as nossas dificuldades. Nós agradecemos por tudo isso. Desejamos uma boa noite a todos, que retornemos aos nossos lares para levar àqueles que nos esperam o nosso abraço da gratidão. Muito obrigada a todos e fiquem com Deus. E na próxima semana poderemos estar aqui novamente para mais um momento de estudo. Muito obrigada.